Nesse vídeo, vamos te explicar o que é uma blockchain, de uma maneira muito simples. No final desse vídeo, você vai ser capaz de explicar essa tecnologia que muda vidas para quem você ama, salvando-os das ditaduras autoritárias que nunca cansam de controlar cada movimento seu. No entanto, nós não discutimos política nesse canal, o foco são ideias, então vamos nessa. O que é um bloco? Nos termos da criptomoeda, um bloco é um monte de dados, que podem ser quase qualquer coisa, mas geralmente é apenas uma coleção de registros. Para a moeda número 1, o Bitcoin, esse registro é apenas uma lista de transações. Por exemplo, elas parecem mais ou menos assim. X paga R$50 ao Y, A paga R$80 ao B e o Y paga ao H R$15. Se estivéssemos falando de Ethereum, geralmente são transações, mas também pode ter algumas outras coisinhas, como contratos inteligentes, em inglês Smart Contracts, que são bem legais, mas teremos tempo para explicar eles em outro vídeo. Para altcoins ou moedas alternativas, eles podem ser o uso do seu Wi-Fi ou arquivos ou documentos. Resumindo, o bloco é apenas uma coleção de registros. Neste exemplo, para explicar o que uma blockchain é, eu vou ficar com um registro de transações, como no Bitcoin. Nós chamamos esse registro de ledger, pois é um registro valioso de mãos de troca. Agora, uma coisa que você precisa saber é que blocos têm limites, e eles têm uma quantidade limitada de transações que podem caber neles. Então é preciso adicionar mais blocos. Para o nosso exemplo, o Bitcoin, ele tem cerca de 1.500 transações em um bloco, agora mesmo. Agora, esse número muda. Mas você não precisa realmente saber o porquê. Apenas saiba que esses blocos lotam, então devemos fazer algo com eles. Bem, o que devemos fazer com os blocos quando estão cheios? Nós os adicionamos na rede. Agora, você deve estar se perguntando como fazemos isso? Fazemos isso por meio de algo chamado mineração. E como o Bitcoin é um modelo de prova de trabalho, é necessário provar que mineramos ele. Isso é algo que nós chamamos de hash. Então, a próxima pergunta é: o que é uma função de hash? Uma função hash é um sistema que podemos pôr alguma coisa nele e vai ser gerado um hash. Tem um monte de cálculos dentro dessa caixa preta mágica, mas, essencialmente, você dá algo para ele e ele te dá algo em troca. Nesse caso, o Bitcoin usa a SHA-256, função hash. SHA quer dizer Secure Hash Algorithm, ou algoritmo seguro de hash, e 256 significa a quantidade de zeros e 1 que tem que sair dele. Então, se você coloca o seu nome ou o dicionário inteiro, sempre terá de sair 256 zeros e 1s. Nossos computadores são inteligentes, então eles convertem esses zeros e 1s para letras e números. E esse processo é complicado e vai ter um vídeo só para ele. Mas, resumindo sobre as funções de hash, você precisa saber 3 coisas. Número 1, você não consegue achar a entrada de um hash, você deve supor e verificar. Então, se você der A, ele irá te dar um D. Ou, se você der um AA, ele vai te dar um J. Ou até se você der um AAA, ele vai te dar um U. Então, imagine se você quiser achar o que vai te dar um F. Você precisaria continuar adicionando As até achar o número certo. A segunda coisa que precisamos saber sobre a função hash é que mudar a entrada, ou o que vai ser inserido só um pouquinho, muda muito o que vai sair. Então, basicamente, se a gente colocar se inscreva no nosso canal no SHA-256, você vai conseguir isso como resultado. Entretanto, se você colocar, por favor, se inscreva no nosso canal, você vai conseguir isso. Então você consegue ver que são completamente diferentes só porque adicionamos uma palavra. E finalmente, a última coisa que você precisa saber é que calcular o hash leva algum tempo. Isso deve levar apenas alguns milissegundos para a nossa pequena linha de texto. Mas se for para um livro inteiro, ou se você quiser checar algumas milhões de variações dele, vai começar a levar tempo e tempo de computação. Então, o que o Bitcoin está fazendo, sempre que você o minera, é tentar adicionar números aleatórios, seja qual for o bloco, para conseguir um resultado específico. Por exemplo, vamos dizer que estamos minerando isso. X paga Y50, A paga U80 e Y paga H15. Você vai conseguir isso como resultado. Isso é o que o Bitcoin está fazendo. Então nos perguntamos que número devemos adicionar para no final dessa lista ter um zero no final do hash. Bom, se adicionarmos um zero e depois checar com 1 e depois com 2 e usar minha pequena programação Python aqui, descobrimos que levam 3 tentativas diferentes para chegar na primeira, que é quando você põe um 2 no final dela. Agora, vamos fazer um pouco mais difícil, tentando encontrar 2 zeros no final do hash. Executando o meu programa Python, nós descobrimos que levam 438 tentativas até chegar no primeiro hash que termina com 00. E por último, para finalizar esse tópico também, e para mostrar que hash leva muito mais tempo, vamos ver quanto tempo demora para achar um que termina com 5 zeros. Se executarmos o meu programa Python, encontramos um número muito grande. Então, quanto mais zeros adicionamos, mais tempo vai levar para encontrar o número correto. E basicamente, o Bitcoin está procurando por muitos zeros. Computadores e fazendas inteiras de mineração pelo mundo inteiro mineram sem parar para achar o número certo. Quando conseguem, dizemos que o bloco está resolvido e verificado, mas nós vamos falar disso já já. A próxima coisa a saber em uma blockchain é que ela é descentralizada. Agora, isso não deve ser muito confuso, então pense nesse tipo de coisa assim. Centralizado significa que uma pessoa ou instituição controla. Por exemplo, suas notas da escola. Só o seu professor tem acesso para adicionar e mudar a sua nota. E nada pessoal aqui, mas talvez você não esteja entendendo o que eles estão te ensinando porque eles são péssimos ensinando.
De qualquer forma, descentralizado significa que mais de uma pessoa tem acesso e pode olhar e mudar suas notas. Imagine se todos os seus colegas pudessem olhar as respostas nas provas e te dar uma nota baseada em seus papéis e provas. Imagine se eles votam na nota que você tirou no lugar de apenas o professor inserir ela. Isso é exatamente o que descentralizado significa. Ao invés de uma pessoa tendo a lista de todas as transações do Bitcoin, literalmente qualquer um pode ter se quiser e dar uma olhada nelas. E não apenas isso, porque essa é a parte mais importante. Qualquer um pode minerar e até votar na blockchain. Isso significa que eles podem dizer: Bill realmente pagou R$ 50 para John. Ou eles podem fazer transações falsas e dizer: John pagou todo o seu dinheiro para Bill. Então você deve estar se perguntando: como você tem certeza que alguém não fez uma transação falsa e gastou todo o meu dinheiro? Bom, esse é um problema que é solucionado usando criptografias assimétricas em carteiras de criptomoeda. É um pouco confuso e nós já fizemos vídeos sobre isso, então dá uma olhada depois desse. Mas, voltando ao que descentralizado significa, isso nos faz surgir uma pergunta. Por que um grupo de adolescentes querem olhar nos seus papéis e provas? Ainda mais, porque eles perderiam um monte de tempo olhando para eles e dando notas para os testes. Bem, nessa analogia, eles seriam pagos para isso. Quase em todas as blockchains você ganha uma recompensa por participar e dar bons votos. Por exemplo, por minerar Bitcoin, você é pago em Bitcoin. Espero que essa analogia tenha feito sentido. Até agora terminamos de falar sobre o que é um bloco, apenas um monte de dados. O que é uma função hash? É para ter certeza que as pessoas trabalhem para participar na blockchain. E acabamos sobre descentralizado. Significa basicamente que não é apenas uma pessoa que controla isso. Então, se você ainda está conosco depois de explicar esses tópicos interessantes, por favor, considere clicar no botão de like, isso nos deixa muito felizes da vida e divulga o nosso trabalho duro. Seguindo em frente, vamos aprender o porquê do nome blockchain. Sobre o Bitcoin tem duas coisas extras que você precisa saber. Primeira, qualquer um pode resolver o bloco e encontrar o hash mágico que tiver, seja lá qual for o número de zeros que você está procurando. Eles adicionam que a conta Whiteboard Crypto recebe 2 bitcoins por minerar no topo do bloco, e isso é recompensa pela mineração. É assim que mais bitcoins são criados também. Contudo, conforme você for minerando, esse número 2 de recompensa vai diminuindo e ficando cada vez menor. Segundo, você precisa saber que eles adicionam o hash do último bloco num novo bloco. Então, a senha do último bloco é adicionada no novo bloco e aquele hash é usado para calcular o hash desse bloco. Então é isso que faz o nome blockchain, já que faz uma corrente de cada bloco se refere ao bloco anterior. É assim que a mágica do blockchain funciona. Se você voltar atrás e tentar editar um bloco antigo, o mais recente muda por inteiro, porque você bagunçou aquele hash antigo. Pare e lembra de quando falamos da função hash e o SHA-256. Se você mudar ele só um pouquinho, vai alterar tudo. Bom, é assim que temos certeza que ninguém voltou atrás e botou mais dinheiro na sua conta em um bloco antigo. Em seguida, qualquer coisa que for adicionada na blockchain é escrita na história para sempre, para que não possa ser mudado. Isso é algo muito bom para coisas como transações, mas é ruim para coisas como materiais com copyright ou vergonhas, mas essa é a natureza da internet. Para concluir, nós temos blocos formados por dados, e no caso das criptomoedas geralmente é uma lista de transações. Ao lado disso, nós temos que achar a senha para esse bloco, ou basicamente qual é o hash para resolver esse bloco. E mineradores fazem isso tentando adivinhar e conferindo até chegarem na resposta correta. E após achar a solução para esse bloco, eles veem se está relacionado ao bloco anterior, e então cada bloco tem um histórico de todas as transações nele, pois isso remete ao bloco anterior. E então, como cada bloco está vinculado ao anterior, isso se torna uma cadeia. E é isso que dá o nome blockchain. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender esse tópico confuso mais facilmente. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like para recompensar nosso trabalho duro. Considere se inscrever para ter acesso a mais vídeos incríveis como esse. Espero te ver na próxima.